Oi, pessoal, a gente vai resolver hoje a prova da UESB desse ano, certo? A gente vai resolver todas as questões de física da prova da UESB. Então, vem comigo. Na questão 21 da prova da UESB desse ano, a gente encontrou o quê? Ó? A figura precedente ilustra um esboço do fenômeno crítico e atual, que é o degelo de montanhas como gelos e icebergs. Como consequência do aumento da temperatura global, nesse contexto, de acordo com o princípio de Arquimedes, o processo que contribui diretamente para o aumento do nível do mar é o derretimento de. Então ele dá as opções aqui, ó, das plataformas de gelo flutuantes, das geleiras sobre terra firme na Groenlândia e dos mantos de gelo sobre o continente antártico. Para resolver essa questão, você precisava saber sobre o princípio de Arquimedes. Eu vou desenhar aqui um copo com água, tá? Se nesse copo a gente coloca uma pedra de gelo, ele vai sofrer, né? Ele tem a força-peso realizada sobre ele, e aqui vai ter o empuxo, né? Empurrando ele para cima e ele fica ali boiando sobre a água. Então, o que acontece nessa questão aqui, né? O que ela está perguntando para a gente? E a gente pode perceber, só voltando para esse desenho aqui, a gente tem nesse copo, quando a gente derreter esse gelo, a gente não vai ter mudança no volume aqui, né? O volume de água é o mesmo. Então, essa pedra de gelo que já está sobre a água, né, já está boiando nessa água, a gente não vai ter mudança. Então, não vai mudar o volume. Na questão, a gente tem uma alternativa que faz analogia a esse copo de gelo aqui, ó. Nas plataformas de gelo flutuantes. Esse gelo, ele já está na água, certo? Essa plataforma de gelo flutuante já está na água. Então, ela não vai alterar. Não altera, certo? O que vai poder alterar aqui, né? O volume de água, né? Aumentar esse nível do mar, como a gente está vendo aí na questão. Seria esse nível aqui, né? Do copo, certo? Da geleira sobre terra firme na Groenlândia, né? É como se eu botasse mais gelo dentro do copo, que a gente tem, né? Dentro da Groenlândia, que é uma ilha, a gente vai ter dentro dela, né, no continente, a gente vai ter gelo. E esse gelo derretido vira água e vai para o mar e aumenta o nível do mar. Então essa daqui estaria como verdadeira, tá? Alteraria sim. No terceiro, a gente tem assim, ó, dos mantos de gelo sobre o continente antártico. Os mantos de gelo sobre o continente, né? O continente antártico, ele tem embaixo, né, da Antártica, ele vai ter um continente. Então a gente vai ter exatamente ali também a mesma coisa que a gente viu na Groenlândia. Então a gente tem as duas opções aqui como verdadeiras, 2 e 3 verdadeiras, a gente tem essa alternativa aqui, ó, como correta. Apenas os itens 2 e 3 estão corretos, certo? As outras alternativas vão ter alguma das alternativas que não está correta. Nessa questão a gente só precisava saber disso, tá? Ficou alguma dúvida? Vamos para a próxima. Questão 22, lá da prova da UESB. O que a gente vai ver aqui, ó? Na questão 22, a gente tem uma imagem, né, de uma nuvem, onde essa nuvem tem cargas positivas aqui na nuvem e nessa parte, perto de um raio, a gente tem cargas negativas. Então, essa nuvem está distribuindo cargas elétricas. E a gente vai observar aqui que nesses pontos altos, né, da casa e da árvore e da pessoa, a gente vai ver que a gente tem uma concentração de cargas positivas. E aí ele fala sobre a figura, né? Vamos lá. A figura ilustra os efeitos de condutividade elétrica que produz raios em tempestades. Nesse contexto, analise a opção que corresponde ao princípio físico relacionado ao risco de uma pessoa ser atingida por um raio ao permanecer em pé em um campo aberto durante uma tempestade. Ó, lei de Newton faz nem sentido, né? Primeira lei de Newton, não faz, certo? Não tem nem porquê. Princípio de conservação de energia, também não. A gente vai ver o princípio de conservação de energia lá em mecânica, em termodinâmica, em outras áreas da física, né? Princípio de Arquimedes a gente acabou de ver na questão anterior. Falava sobre água, não tinha nada a ver, né? Por mais que tenha a nuvem aí, não tem nada a ver com essa parte, né? A gente está falando de eletricidade, a gente está falando de troca de cargas elétricas. Quando a gente está falando de cargas elétricas, a gente está falando de lei de Coulomb. Lei de Coulomb, ela calcula a força entre duas cargas elétricas, certo? A gente tem essa fórmula aqui, ó, para calcular a lei de Coulomb. Então a gente tem essa relação aqui para a lei de Coulomb. A força, que é calculada na lei de Coulomb, ela vai ser dada pela constante eletrostática vezes as duas cargas que estão interagindo, dividido pela distância entre elas ao quadrado, certo? Questão também tranquila, então a gente fica com a letra D, tá? Vamos para a próxima, questão 23. Nas questões 23 e 24, a gente tem um texto base para poder responder elas. Então a gente tem assim: dois carros autônomos, X e Y, guiados por uma inteligência artificial, por um IA,
devem se deslocar no mesmo sentido em uma estrada reta, sendo que o carro X está à frente do carro Y. A IA do carro X informa que ao carro Y que a velocidade do carro X é constante e igual a 72 km por hora em relação ao solo. O carro Y parte do repouso em uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. No momento em que o carro Y começa a se movimentar, a distância entre os carros é de 800 metros, certo? Então, na primeira alternativa, aí, na primeira questão, questão 23, ele pergunta assim para a gente. Com base nas informações do texto, o tempo necessário para o carro Y alcançar o carro X é igual a quanto? Então, o tempo que vai ser necessário aí, o que a gente precisa perceber, né? Para encontrar esse tempo, a gente tem que pegar essa informação aqui, ó. O carro Y vai alcançar o carro X. Eles vão estar na mesma posição. Então, o SX vai ser igual ao SY. Não estou falando dos eixos, tá? Estou falando das posições desses carros. Posição do carro X e posição do carro Y, tá? A gente vai tentar agora observar qual é a função de movimento para esses dois casos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O carro X está com velocidade constante, né? A velocidade constante, ela tem a função do sorvete, né? O SY, né? Ela vai ser igual a SO mais VOT, que é a velocidade inicial, certo? VO vezes o tempo. A gente quer encontrar exatamente esse tempo. E o SY, a gente tem uma função que ela está oscilando, né? A velocidade dele está aumentando com o passar do tempo. SO mais VOY, né? Mais meio, né, de AT ao quadrado, certo? Então, o que a gente vai poder utilizar aqui? Ó? Aqui a gente teria um SOX, aqui um SOY, tá? Só para a gente poder diferenciar VOX, aqui VOY, tá? Aqui tem um T faltando, desculpa. E aí, o que a gente vai poder utilizar agora? A gente tem que calcular esse tempo. Vamos substituir as informações que ele deu para a gente. A gente tem que observar uma coisa aqui, um detalhe. Ó. Aqui tem metros por segundo ao quadrado e aqui a gente está com metros. Essa velocidade está em quilômetros por hora, tá? Então a gente vai transformar. Lembra como é que transforma? Se não lembra, vamos ver aqui agora, aqui em cima. A gente tem a relação entre quilômetro por hora e a gente tem o metro por segundo. A gente faz duas setinhas, ó. Na hora da prova você pode fazer isso. Quando está vindo do maior para o menor, a gente divide. Quando está vindo do menor para o maior, a gente multiplica, certo? Então, se a gente está em quilômetros por hora, para chegar em metros por segundo, a gente divide. 72 dividido por 3,6, que a gente viu ali em cima, vai dar quanto? Vai dar, então, 72 dividido por 3,6, como está aqui, ó, a gente vai ter que relação? A gente tem a relação de que 72 dividido por 3,6 vai dar 20. Então, a gente tem uma velocidade para o eixo X, para o carro X, de 20 metros por segundo, certo? Então, a velocidade aqui, ó, SO é a posição. Então, é 800 mais a velocidade aqui, que é 20 metros, tá? Por segundo, vezes o tempo. Isso vai ser igual a quem? A posição Y inicial, que eu vou considerar como zero, tá? Era a distância entre os dois, então essa variação, né, essa diferença é de 800. Então, se era 800 para a posição inicial do x, o y tem que estar no zero. E a velocidade VOY, ela é zero, né? Ele está partindo do repouso, certo? Mais meio de AT ao quadrado. Então, vamos botar assim, ó, 2 vezes A, só que A ele fala para a gente aqui, ó, que é 2. Então, é 2 vezes T ao quadrado. Esse 2 aqui, ó, vai cortar com o outro. Então, a gente vai ficar com essa relação aqui, ó. 800 mais 20T vai ser igual a T ao quadrado. O que a gente pode fazer aqui? Esses termos que estão aqui, a gente passa para o outro lado. A gente fica, então, com essa relação aqui, ó. T ao quadrado menos 20T, né? Vamos botar na ordem do T, menos 800. Isso vai ser igual a zero. Aqui a gente chega, então, numa relação de Bhaskara, né? A gente vai ter que usar Bhaskara para poder encontrar. Delta é igual a quanto, então? B ao quadrado menos 4AC, né? Só para a gente lembrar aí da relação trigonométrica, né? Delta, então, vai ser igual a quanto? B é menos 20. Menos 20 ao quadrado. O 20 aqui você pode fazer assim, ó. 2 vezes 2 e 10 vezes 10. 2 vezes 2 dá 4 e 10 vezes 10 dá 100. Então, a gente fica com 400, né? Que é o 20 ao quadrado. 4AC, o que a gente vai fazer? Ó? 4 vezes A aqui é 1, né? 1 vezes menos 800. Então, a gente vai ficar com mais 4 vezes 8. 4 vezes 8 dá quanto? 32, né? Então, 32. Pega esses dois zeros aqui, ó, coloca aqui no final, 3.200. O delta, então, dá
3.600, né? Esse delta dá 3.600. O que a gente tem que encontrar agora, né? A gente tem que encontrar os t's, T1 e T2, T' e T2'. Para encontrar o t, a gente vai ter que usar essa relação aqui, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, a gente vai agora calcular essa relação. Vamos lá. O b, a gente viu que era 20, né? Então, a gente tem menos b. Aqui é menos 20. Então, t vai ser igual a 20 negativo. Com o negativo aqui, vai ficar 20 positivo. Mais ou menos, né? Delta, raiz de delta. Quanto é a raiz de delta? 6 vezes 6, 36. E 10 vezes 10 dá os dois zeros que tem aqui no final. Então, a gente vai ter que é 60, tá? Dividido por 2 vezes a. A é 1, então 2, só o 2, né? Ali embaixo. Então, a gente vai ter t', certo? E ter duas linhas. Para encontrar essa relação, 20 mais 60 dá 80, dividido por 2. E para o negativo, né, a gente vai ter o valor de 20 menos 60, vai dar menos 40, dividido por 2. O tempo negativo a gente não vai considerar, porque a gente teria um momento antes, né? Foi quando o carro X passou pelo carro Y. A gente não quer esse momento, a gente vai querer esse momento após desse movimento ter iniciado, o movimento do carro Y ter iniciado. Então, 80 dividido por 2 daria 40 segundos. Então, a gente vai olhar agora nas alternativas, ó, e a gente tem a alternativa ali de 40 segundos, essa daqui, ó, certo? A gente tem 40 segundos, então, como nossa resposta. Vamos para a próxima. Queria passar também para lembrar vocês que a gente tem uma turma de revisão para a UNEB, tá? Se você fez a prova da UESB, se sentiu um pouco inseguro com a parte de física, eu estou com a turma aberta para a gente poder ter aulas de revisão da UNEB. Eu já entreguei para os meus alunos uma lista de questões de física para a UNEB, específico para a prova da UNEB, para a gente poder se preparar da melhor forma. Então vem comigo, vem se preparar para a UNEB. Na questão 24, o que a gente tem? Ainda acerca da situação hipotética do texto anterior, analise a opção em que está representada corretamente a forma da curva da distância percorrida pelo carro y em função do tempo. A gente viu que o carro y ele está relacionado, né, com MRUV, né? A gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a gente tem nesse movimento a posição ela vai aumentando com o passar do tempo, né? A velocidade vai aumentando, o quanto a gente muda a posição também aumenta. Então, se a gente for analisar os gráficos aqui, vou até tirar o zoom para a gente poder ver. Ó. Nas últimas duas alternativas, essas últimas três, na verdade, a gente está observando que essa velocidade aqui, ó, ela está diminuindo a posição. No de cá, a gente nem tem velocidade. Aqui, velocidade é igual a zero. No de cá, a velocidade é negativa, né? E ainda está aumentando, né, essa variação. No de cá, na terceira, nessa letra C, a gente não tem também, né? A gente tem uma velocidade também negativa, certo? E a gente não está vendo isso na nossa questão. A gente está tendo um movimento constante aqui, a velocidade é a mesma, né, durante o passar do tempo. Então, na letra B e a letra A, que é o que falta para a gente analisar, na letra B, o que a gente tem? Na letra B, a gente está observando que os intervalos de tempo ele percorre a mesma distância. Isso aqui é MRU, certo? É movimento retilíneo uniforme. Isso aqui seria o gráfico do carro X, certo? A gente teria o carro X. No de cá, a gente tem o carro Y. Ele está percorrendo cada vez mais distâncias com o mesmo intervalo de tempo. Aqui, por exemplo, de 2 em 2 segundos, ele está aumentando, né, a posição que ele está percorrendo. No primeiro intervalo aqui, ó, ele percorreu 4 até 8, então ele percorreu 4 unidades. Depois ele vai percorrer do 4 até o 6, ele vai percorrer mais um bocado de unidades, né, de 8 até o 36, muito mais do que 4, e de 36 para o 64 em também 2 segundos. Enfim, só para a gente poder representar isso aqui melhor, tá? Essa daqui é a nossa resposta. Ele está aumentando o quanto ele muda de posição. Ele está aumentando a sua velocidade com o passar do tempo. Tranquilo? Questão de gráfico, belezinha. Vamos para a próxima. Vamos para a questão 25. O que a gente tem aqui? Ó? Cargas elétricas estáticas geram campos magnéticos variáveis com o tempo. Isso é falso, tá? Cargas elétricas estáticas elas vão gerar campos elétricos. Elas não vão gerar campos magnéticos. Para a gente gerar campo magnético a partir de cargas elétricas, a gente precisa do movimento dessas cargas. Então, a gente não tem, né, nessa alternativa aqui, uma resposta correta. Vamos para a letra B. A lei de Ohm estabelece que a diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um resistor é proporcional ao quadrado da corrente elétrica que o atravessa. Ó, a gente tem essa relação aqui na lei de Ohm. U é igual a R vezes I. A,
Diferença de potencial entre dois pontos é proporcional à corrente vezes a resistência. Não é proporcional à corrente elétrica que eu atravesso ao quadrado, tá? Ela não está proporcional ao quadrado da corrente. Ela é proporcional à corrente elétrica. Então, estaria errado também. Letra C, ele fala que a segunda lei de Kepler, ou lei das áreas, estabelece que os planetas perfazem órbitas elípticas com o Sol em um dos focos. Aqui ele errou aqui, ó, nessa parte que ele fala de uma das leis, mas ele fala a consequência da outra lei. A primeira lei de Kepler que estabelece que os planetas perfazem, né, órbitas elípticas com o Sol em um dos focos. Então ele está misturando duas leis. Então ele também está errado na letra C. Vamos ver a letra D. Ondas de rádio são ondas mecânicas. Não, não são. Ondas de rádio, elas são ondas eletromagnéticas. Então a gente tem exatamente o oposto, né? Onda mecânica, a gente precisa de um meio para se propagar. Onda eletromagnética não precisa de um meio. Então a gente tem também a letra D como falsa. Já sobra para a gente, né, a letra E. Então a gente já pode marcar a letra E. Uma força de campo central é aquela cuja magnitude depende da distância entre os corpos e das propriedades intrínsecas, como massa ou carga. E a direção da força é sempre ao longo da linha que conecta os dois corpos. A gente vai poder observar isso, seja num círculo onde a gente tem uma carga aqui no meio, Qzão, e a gente coloca outra carga aqui, Qzinho. A gente vai ter uma força de interação entre elas, certo? Seja de atração, seja de repulsão. A gente vai ter uma força aqui nessas cargas. Se a gente coloca também, né, uma massa, um corpo com massa e um outro orbitando, por exemplo, Terra e Lua, vou botar até o L aqui, a gente vai ter essa relação também de atração e repulsão, certo? A gente vai ter uma força de atração, no caso da gravitacional, no caso da elétrica, né, a gente pode ter uma força de atração ou repulsão, que a gente viu que calcula isso a partir da lei de Coulomb, né? Então, essa relação que a gente tem, a gente fica então com a letra E na questão 25. Vamos para a próxima. Antes da gente fazer a próxima questão, eu queria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like e comentasse aqui embaixo se você está gostando desse tipo de conteúdo. Questão 26, o que a gente tem aqui na questão 26? Considere que D, a distância entre duas cargas elétricas, e que Qzinho e Qzão sejam cargas elétricas, que quando não possuem sinal definido, são positivas. Nessa situação, assinale a opção que corresponde ao diagrama no qual a carga Qzão está em equilíbrio eletrostático. Essa questão é bem simples, é bem tranquila a gente observar o que a distância entre as cargas que estão interagindo, né, elas têm que ser a mesma. Então a gente está observando que Qzão vai estar em equilíbrio. Para Qzão estar em equilíbrio, a gente tem que ter uma distância igual para todas as cargas. Vamos analisar alternativa por alternativa. Na letra A, a gente tem isso aqui, ó. A carga menos Q, ela vai estar atraindo a carga Qzão. Ao mesmo tempo que a carga Qzinho, ela está repelindo, né, no mesmo sentido aqui, ó, ela está repelindo a carga Qzão. Então a gente vai ter que calcular aqui um vetor resultante que vai dar mais ou menos para cá, né? A gente não vai ter a relação de equilíbrio. A gente está querendo procurar o equilíbrio eletrostático, tá? Aqui, no caso B, a gente vai ter exatamente a mesma coisa, ó, força de atração para cá e para cá uma força de repulsão, né, por essa carga. Então a gente vai ter duas forças, dois vetores para o lado esquerdo. Então a gente não tem também o equilíbrio, certo? A gente pode aqui colocar tudo como falso. Na letra C, a gente tem uma carga Qzão está sendo repelida para cá e a outra aqui está repelindo ela para o outro lado. Se a gente fizer o resultante, né, ele vai dar um vetor para cima, certo? As componentes laterais ali, que vai estar repelindo ele para a esquerda ou para a direita, elas vão se anular, tá? E a gente vai ficar com esse vetor para cima. Aqui é a mesma coisa. Essa carga está repelindo ele para cima. E a carga da direita está repelindo ele para a direita. A de cá vai estar repelindo ele na diagonal, certo? Então a gente pode observar que também vai ter um vetor resultante. E aí, caso você não lembrasse do equilíbrio eletrostático, né, e da blindagem eletrostática, que é o que a gente tem na letra E, e a nossa resposta, você poderia fazer essa eliminação por meio dos vetores, né, de atração e repulsão. E aí você ia chegar nessa resposta também. O que a gente tem aqui? Na letra E, a gente tem um objeto fechado, onde a gente tem o esquema da blindagem eletrostática. Dentro daqui, a gente tem um campo elétrico nulo. É como se a gente não tivesse cargas. E ao gente colocar essa carga aqui dentro, ela não está interagindo com nenhuma outra carga, porque só tem ela ali dentro, não tem nenhuma outra carga para ela interagir. Então a gente vai ficar com a nossa resposta como letra E, tá? Vamos para a próxima. Questão 27. O que a gente tem aqui na questão 27? Uma associação de resistores bem simples, ó.
A gente tem uma questão onde a gente tem um diferencial entre o A e B, né? Vamos ver aqui o que ele traz no texto. Considere que, no circuito da figura precedente, a tensão elétrica entre os terminais A e B seja 18 volts e que os três resistores possuam resistência iguais a R igual a 3 ohms. Nessa situação, o valor da corrente elétrica fornecido ao circuito em questão é de quanto? Então, a gente tem U igual a R vezes I, tá? A gente sabe o valor de U, que é 18. Quem é R? A gente não sabe, tá? A gente tem que fazer essa associação em série. Olha lá, o fio é o mesmo, ó. A corrente está passando, né? Está passando, ó, vai vir aqui para o último resistor e ele não divide, né? Então, a gente está com a associação em série. Como é que a gente calcula a associação em série? A resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Os valores da resistência valem 3 cada um. Então, 3 mais 3 mais 3. A gente vai ter, então, que o REC é igual a 9, né? 9 ohms. Agora, a gente substitui lá na fórmula. 9 vezes I. 18, né? Passa o 9 para lá. 18 sobre 9 é igual a I. 18 dividido por 9, a gente fica, então, com a letra B, 2 amperes, tá? Nossa corrente, então, é de 2 amperes. Tranquilinha, tranquilinha. A resistência é fácil de calcular, né? Só somar os três resistores e a gente chega, então, na resposta de 27, né? Na questão 27, letra B. Vamos para a próxima. Questão 28. O que a gente tem aqui na questão 28? A gente agora tem capacitores. O capacitor ele vai funcionar na fórmula matemática, né? Ele funciona do oposto da resistência. Então, o que a gente vai ter que calcular aqui agora? É o mesmo esquema, né? 3 resistores, a gente tinha na questão anterior, na questão 27. Agora a gente tem 3 capacitores. Então, a gente vai calcular exatamente a mesma coisa. Só que em vez de considerar em série, a gente vai considerar em paralelo. Para calcular a capacitância equivalente, né? A capacitância equivalente, aqui a gente vai ter essa relação. Ó. 1 sobre C é Q, vai ser igual a 1 sobre C1, que está tudo como C, né? 1 mais 1 sobre C mais 1 sobre C3, né? Que seriam os três capacitores, C1, C2 e C3. Mas ele chamou tudo de C. Tudo bem. 1 sobre SEC, né? Que é a capacitância equivalente, vai ser igual. O denominador é o mesmo, a gente pode deixar igual. E em cima é só somar 1 mais 1 mais 1 dá 3, né? Então a gente tem 3 sobre C. Quando a gente inverte os dois, né? A gente pode inverter os dois aqui, ó, as duas frações, a gente vai ter que a capacitância equivalente é igual a C sobre 3, certo? Então a gente fica com a letra B, ó, C sobre 3. Aqui, ó, nossa resposta. C sobre 3, certo? Então, gente, nossa prova foi isso, a prova da UESB. Eu achei bem tranquilo esse ano, tá? Se ficou alguma dúvida, pode mandar mensagem, pode entrar em contato. Tem o Instagram, o YouTube aqui também, você pode deixar um comentário. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Gostei muito da prova da UESB, gostei muito dos conteúdos cobrados pela banca. Achei que foram muito coesos, né, com o que a gente tem visto nas outras provas de vestibular. Achei muito interessante a forma que eles cobraram a associação de resistores, depois a associação de capacitores, ou assuntos que são bem parecidos matematicamente, né? Só fica, em vez de ser em série, o outro parece que está em paralelo, tá? Acho que foi bem tranquilo da gente conseguir resolver. Se ficou alguma dúvida, eu vou pedir que você deixe um comentário aqui embaixo. Se ficar mais alguma dúvida e não conseguir responder no comentário, você pode me procurar lá no Instagram também, tá? E é isso. Um abraço e bons estudos!